Depois dos resultados desse primeiro turno já divulgados e consolidados, a gente conversa agora aqui na Band News FM com o professor Fernando Schiller, cientista político, colunista da Band News FM, para saber ao certo, professor, quem saiu fortalecido, me refiro especificamente à esquerda e direita, ou se a gente quiser tratar assim, ao Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula, ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, dá para identificar um vencedor, pelo menos depois dos resultados apresentados nesse primeiro turno nas eleições municipais, professor? Tudo bem, Fábio? Olha, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, quer dizer, a esquerda, de uma maneira geral, teve uma derrota, é inegável isso. Quer dizer, ela teve uma derrota, e essa derrota ela é simbolizada pelo PT, mas não se restringe ao PT. Não é? Ó, pelas minhas contas aqui, até me corrige isso, porque estão saindo do forno, né, os resultados. Nós temos apenas duas capitais onde o PT está disputando o segundo turno, lá em Fortaleza e, bom, Cuiabá, mas Cuiabá com pouca chance de virar o jogo lá. Fortaleza acho que vai ser uma disputa muito interessante, uma disputa direta, ideológica, forte, né? E está disputando também, desculpa, em Porto Alegre, com a Maria do Rosário, Sim. mas faltou 0,3% lá para o Sebastião Melo, né? Então é uma campanha muito difícil. Não é nada impossível, a gente sempre diz, o segundo turno tem outra característica, então, se a gente pegar essas cidades, quer dizer, no fundo é muito pouco para um partido que tem a presidência da República, né? Teve a chegada do Guilherme Boulos, né, com o Nunes aqui, o Ricardo Nunes em São Paulo, mas vamos lá, também é uma eleição muito difícil, porque o Pablo Marçal fez 28 ponto alguma coisa, o eleitorado, não precisa nem fazer aliança com o Pablo Marçal, o eleitorado do Pablo Marçal que tem essa característica, talvez é mais marcado como sendo da base ampla do ex-presidente Bolsonaro do que o eleitorado do Ricardo Nunes. Então tende a migrar para o Ricardo Nunes nessa disputa de segundo turno, né? E tinha muita gente moderada também que apoiou a Tabata Amaral, então é uma situação bem complicada aí para o Guilherme Boulos, me parece, numa perspectiva de segundo turno. Então, de uma maneira geral, acho que a esquerda sofreu uma derrota nessas eleições, e particularmente o PT, especialmente nos grandes centros urbanos, né? De uma maneira geral, se a gente olhar, quais são os partidos que saem bem? O PSD sai bem em número de prefeituras, em volume de votos, é o partido que tem mais volume de votos, mais prefeituras no país. Aí depois vem MDB com um bom resultado. O MDB tem muita capilaridade no país, então guarda essa estrutura. E aí os partidos do Centrão, União Brasil, PP, etc. O PL teve, olha, especialmente em grandes centros urbanos, uma boa presença. Então, dá para dizer assim, o ex-presidente Jair Bolsonaro sai bem politicamente do pleito, né? Lá, ele, né, algumas surpresas, inclusive, como a ascensão lá em Curitiba. Curitiba nós vamos ter dois candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro, né? Na eleição, no segundo turno. Porto Alegre, o presidente Bolsonaro apoiando o Sebastião Melo, e assim por diante. Aqui, Ricardo Nunes, etc. A esquerda teve uma vitória, mas vamos lá, com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, mas o Eduardo Paes não é propriamente um quadro de esquerda, né? Ele é um quadro, ele é um político de centro, tradicional no Rio de Janeiro, tem uma aliança mais à esquerda, mas isso não significa uma vitória propriamente da esquerda, né? No geral, eu diria assim, é uma vitória do centro conservador nessas eleições, essa que é a realidade do ponto de vista político, né? E acho muito difícil reverter isso com os resultados que virão aí do segundo turno. Você citou, Schiller, uma vitória do centro conservador, e a gente tem observado um crescimento desse eleitorado nas últimas eleições no Brasil, sejam elas municipais, sejam elas para governador ou para presidente da República também, embora o presidente Lula tenha sido eleito nessa última eleição presidencial. E a gente diz também que a eleição municipal é muito específica, né? Que o eleitor da cidade está mais preocupado justamente com o que acontece naquela região, com o buraco na rua, com a possibilidade de ter creche, com a possibilidade de uma melhoria nas escolas, enfim, os problemas pontuais da região. Por outro lado, existe essa tendência de um centro conservador também alavancar vitórias nos municípios.
é coincidência ou a gente está perdendo isso na eleição municipal? Ou o eleitor, para votar para prefeito, está deixando de se levar também por uma nacionalização da política? Olha, bela pergunta, Fábio. Eu vou ficar um pouco, não em cima do muro, mas não tem como deixar de responder essa pergunta. Tem o equilíbrio aí de razões. Tem um eleitor que faz o voto ideológico, o voto identitário, o voto de opinião. Tem outro eleitor que é mais pragmático, não é? Então, por exemplo, isso para mim é claro na eleição em Curitiba, por exemplo, né? A Cristina Graelman, ela faz um voto mais de opinião, é um voto ideológico. O Bolsonaro, inclusive, foi lá, fez uma live com ela botou lá a imagem do Bolsonaro na campanha, etc. Ela fez um discurso mais conservador, mais alinhado com o ex-presidente Bolsonaro do que o vencedor, né, da disputa, que era apoiado pelo governador, e que tinha o Paulo Martins como vice, etc. E aí, vamos lá, tem um lado pragmático nessa disputa e tem um lado que é mais ideológico. Então, claramente estão caracterizadas essas duas tendências aí, né? Então, vamos lá, o Eduardo Pimentel. O que acontece, né? Se a gente for lá para Fortaleza, o mesmo caso, nós temos uma candidatura mais ideológica, mais vinculada ao ex-presidente Bolsonaro, e a candidatura do PT. Se a gente for para Belo Horizonte, não é? A gente tem o Bruno Engler, que é claramente um candidato jovem identificado com Bolsonaro, claramente um voto de opinião conservador, de direita, assim por diante, né? Com uma candidatura pragmática do Fuad Oman, que é o prefeito, né? E que é um político de centro, etc. Então, assim, essa é uma eleição onde você teve uma espécie de gangorra, aí, né? Um equilíbrio entre um voto pragmático, que é muito focado no incumbente, né? Essa foi uma eleição governista, e aqui a gente vai ter que gastar um bom tempo de análise, não agora exatamente, mas um momento aí. Por quê? Por que é uma eleição governista, né? A gente teve, vamos lá, 2016 uma eleição diferente porque era pós-impeachment. Então, uma eleição tensa politicamente. Depois a gente teve uma eleição na pandemia em 2020, né? Agora a gente tem uma eleição razoavelmente normal. O quanto o Brasil pode ser normal? Ou seja, uma eleição que não tem uma grande crise, nem uma grande crise econômica. A economia não está bombando, mas não está mal. Nós vamos ter um crescimento de 2,5%, talvez 3%, o desemprego numa linha de queda, né? Muitos prefeitos fazendo propaganda, dizendo: olha, na cidade aqui reduziu o desemprego, nós estamos numa boa situação. Muito investimento feito nas prefeituras, né? As prefeituras retomaram aí um ganho fiscal importante, tiveram abatimento agora no pagamento da contribuição social, muita transferência de recursos via Fundeb. Então, assim, as prefeituras não estão mal, fizeram muito investimento, isso reflete na situação dos prefeitos, muita transferência de emendas parlamentares, são feitas direto, as emendas PIX, que a gente tanto discute, vão parar nas prefeituras, vão parar na mão dos prefeitos. Então, o governismo foi uma marca dessa campanha, né? E o eleitor, outra marca dessa campanha, claramente, o tal do candidato outsider não apareceu, né, Fábio? Não apareceu. Até o Marçal aqui acabou em terceiro lugar. Era o maior, talvez único, né, outsider, né? A gente pode dizer assim, a Cristina Grael, lá em Curitiba, é um tipo de outsider, mas ela tem apoio forte do Bolsonaro, quer dizer, ela tem uma localização ideológica muito clara. Então, não foi um fenômeno dessa eleição, o outsider. Esta é uma eleição do sistema político tradicional, do sistema político tradicional. E, obviamente, o Bolsonaro acabou colhendo, pelos números, um resultado melhor do que o Lula, né? Primeiro, porque não está no governo, então não é vidraça, né? Segundo, circulou mais pelo Brasil. O Lula é presidente, é vidraça, não circulou muito. O Lula favoreceu as coalizões, então todos os partidos ganharam, PSD, MDB, PP, União Brasil, etc., estão na base do governo. Então o governo pode dizer também que teve um bom resultado, né? Mas são partidos mais conservadores, etc. Então, no geral, eu diria assim, ó, é um equilíbrio de razões. Agora, essa é uma eleição que importa muito para a composição do Congresso em 2026. Aqui é muito claro isso. Por quê? Porque o deputado depende desses vereadores, desses prefeitos, exatamente para estruturar sua campanha para 2026. Então, a gente pode prever já para 2026 um crescimento desses partidos do Centrão. Cá entre nós não é uma grande novidade no Brasil, né? O Centrão controlando o Congresso
Até porque os partidos são pragmáticos. Uma coisa importante é o fundão eleitoral, 5 bilhões de reais. E isso é decidido pelo tamanho das bancadas no Congresso. Então há investimento. Claro, elege vereadores, elege prefeitos para eleger bancada em 2026, né? E assim se consolida o tal do sistema político tradicional no Brasil. Professor Schiller, para encerrar, eu queria especificamente falar a respeito da eleição de São Paulo. Você falou logo no início, na primeira resposta, e citou aí o Pablo Marçal como talvez um outsider, mas um outsider bem alinhado a Jair Bolsonaro, né? Então, na eleição de São Paulo, a gente vai ter Nunes e Boulos no segundo turno, né? Nunes do MDB, Boulos do PSOL e o Marçal do PRTB ficou de fora. Eram dois candidatos disputando o apoio de Jair Bolsonaro contra um candidato que tinha o apoio do presidente Lula. Eu falo de São Paulo especificamente porque foi a eleição mais apertada, né? Nunes e Boulos ficaram um pouquinho apenas à frente de Marçal, os três chegando muito próximos ali. No segundo turno agora, a situação é muito complicada para Boulos? Você disse que sim, logo no início, na sua primeira resposta. Mas não tem, parece que não tem muito de onde tirar, nem mesmo do outro candidato ou da outra candidata de esquerda, que nem tão de esquerda talvez seja, Tabata Amaral, que não teve 10% dos votos, né? Ou ficou em torno disso. A questão é muito simples. É muita gente que apoiou a Tabata por ser uma candidata mais moderada. Vamos lá, apoia ela pelo Geraldo Alckmin, foi o principal padrinho dela aqui em São Paulo, né? O Geraldo Alckmin era do PSDB. Aliás, ela era da ala mais moderada do PSDB, né? E muita gente que apoiou a Tabata era muita gente que era do próprio PSDB ou que circulava um pouco mais pelo centro político, que via na Tabata uma política moderada, progressista, assim por diante, né? Estas pessoas, esse grupo político, tem grandes razões para apoiar o Boulos contra o Ricardo Nunes? Olha, é uma pergunta que eu diria, acho que não, né? Ele teria fortes razões para apoiar o Boulos, eventualmente, contra o Pablo Marçal, pelo seu perfil, etc., mais radicalizado, etc. Mas contra o Ricardo Nunes já não é bem assim. O Ricardo Nunes é um político centrista, não é? Vamos lá, foi vice de quem? Do Bruno Covas, partindo do PSDB. Então está embolado esse processo em São Paulo, né? Além do que, a gente vai analisar muito tempo isso, né? Mas o Pablo Marçal cometeu um dos maiores erros, né? Eu não vou qualificar aqui, evidentemente, na minha visão, claro, é um crime que ele cometeu. Um crime que ele cometeu. Deixar claro isso, porque as coisas têm que ser ditas. Agora passou a eleição, a gente tem que dizer isso com clareza, um crime que ele cometeu. Mas do ponto de vista estratégico, além de ser um crime, também é um erro, né? As duas coisas são estratégia. E ele perdeu muito votos ali. Muito votos de gente indignada, gente que considerou que ele se inviabilizou, gente que considerou que ia ter um enorme problema com a justiça eleitoral, como terá, né? Isso transformaria a candidatura dele num enorme num problema. Então ali ele perdeu possivelmente a eleição, a possibilidade de passar para o segundo turno, né? A gente nunca vai saber, não tem como provar isso, né? Não tem como provar isso. Mas pela proximidade, menos de 1% aí dos votos, né? Ele vinha numa ascensão, a gente vinha avaliando pesquisas aqui, ele vinha num crescendo. Quando houve aquela revelação, aquela fake news essa do tal do laudo, ele simplesmente parou de crescer. Você acha que Então, ele, você acha que ele, inclusive, pode ter inviabilizado o futuro político dele? eu acho que complicou muito o futuro político dele, vai ter que explicar muita coisa, vai ter problema com a justiça eleitoral. Acho que ficou com uma memória ruim, né? Porque, vamos lá, é um crime, é um delito ético, eleitoral muito grave, né? Muito grave, é muito grave. Uma coisa é você fazer uma acusação, uma fake news, no calor do debate. Isso aí, até certo ponto, virou meio feijão com arroz nas nossas democracias, etc. Outra coisa é você produzir uma fraude, né? Um crime eleitoral explícito, você usar um documento sabidamente falso, né? Ou pelo menos você não teve o menor cuidado de verificar se era verdadeiro. Então, não tem justificativa para isso. Então, eu diria, mostrou força, até um certo momento da campanha parecia que era viável politicamente, para este campo político, não estou entrando no mérito aqui, mas terminou de maneira, digamos assim, um pouco melancólica, né? De qualquer maneira, o seu eleitorado, esse é o meu ponto, o seu eleitorado tende a migrar
Eu acho muito difícil que o Ricardo Nunes queira uma aliança formal com o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal, pela pesquisa da Datafolha, estava com 53% de rejeição. Então, por que o cara, né, o candidato que está indo para o segundo turno quer uma aliança com alguém que tem 50%, vamos lá, arredondando, em torno de 50% de rejeição. Né? Agora, os seus eleitores, e depois as acusações que o Paulo Marçal fez contra o Ricardo Nunes no campo ético, no campo moral, até no campo pessoal, foram duríssimas, né? Por mais que os candidatos tenham um pouquinho de sangue de barata, assim, haja sangue de barata nesse caso, né? Fábio, então eu diria assim, eu acho que é uma lição muito difícil para o Guilherme Boulos e acho que é uma vitória para o governador Tarcísio de Freitas, né? Mais do que do Bolsonaro, é uma vitória do governador Tarcísio de Freitas. A minha impressão é que esta é uma eleição que indica uma reconfiguração do campo da chamada direita no Brasil. Esse é o ponto. Qual é essa reconfiguração? É uma direita mais pragmática, né? Uma direita mais pragmática e que gradualmente vai migrando para a liderança do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É porque o Bolsonaro está inelegível, né? Então ele é um grande cabo eleitoral, mas a liderança política efetiva, essa coalizão mais conservadora, centro-conservadora, ela acho que gradativamente, especialmente por causa dessa vitória em São Paulo, pelo menos até aqui, do governador Tarcísio de Freitas. Muito bem, professor Fernando Schiller, cientista político, colunista da Band News FM, analisando o resultado ou os resultados das eleições municipais neste primeiro turno aqui no Brasil. Schiller, obrigado mais uma vez por conversar com os nossos ouvintes. Um abraço. Valeu, Fábio. Bom trabalho aí. Abraço.